Fala aí, nação, comece a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui com mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E hoje o nosso bate-papo é sobre um mix de fazer besteira na sua dieta cetogênica, se pesar toda hora. E eu vou trazer uma dica aqui que eu nunca falei a respeito quanto a se pesar toda hora, que é para as pessoas que gostam de se pesar todo santo dia e como elas devem lidar com isso e uma forma mais eficaz de se pesar todo dia. Uma coisa que eu particularmente não faço, até porque isso aumenta a possibilidade de você ter uma neura em relação ao teu peso, mas tem uma forma eficaz de fazer isso e eu vou ensinar como é, mais pro finalzinho desse vídeo. Então vamos lá, a dúvida de hoje é da Juju98, então Juju, obrigado pela dúvida, eu vou ler aqui. Dr. Maurício, me ajude. Eu faço jejum intermitente de 24 horas, já estou no 4º dia e perdi 2 quilos, porém preciso perder mais 3 ou 4 quilos, mas no sábado, quando terminei o horário de jejum, eu comi 3 ovos cozidos sem sal e bolachas creme cracker, normal, umas 6. Porém, depois de uma meia hora, olha só, hein, eu comi 2 tiras de chocolate meio amargo, mais ou menos, e salgadinho de milho, jacô. Aí quando cheguei em casa já tinha ganho 800 gramas na balança. Olha a neura. Tá? O que faço? Foi erro grande? Então vamos lá, Juju. Novamente, obrigado pela sua dúvida. Vamos destrinchar o teu comentário aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero citar do comentário da Juju foi quando ela fala assim que em 4 dias ela perdeu 2 quilos. Então, Juju, muita calma nessa hora, tá? Porque, como eu sempre falo aqui nos vídeos, se você ainda não viu, dá uma assistida nos outros vídeos prévios que você vai se esbarrar com esse tipo de comentário que eu faço. As pessoas começam uma dieta low carb cetogênica, elas se empolgam porque você tem uma perda de peso rápida, tá? Mas perda de peso é uma coisa, emagrecimento é outra, tá? São duas coisas diferentes. Explico. Porque peso é um somatório de toda a matéria que você tem no seu organismo. Então entra água, entra músculo, entra gordura, entra peso das fezes e peso dos ossos e por aí vai. Então, para dar um exemplo bem grosseiro a respeito disso, que perder peso não é emagrecimento, depois de uma amputação de membro inferior, a pessoa perdeu peso. Vai dizer que ela está mais magra? Não está, mas está menos pesada. Então, e no começo da dieta cetogênica, o low carb, você tem uma eliminação acelerada de água, justamente porque você está depletando as suas reservas de carboidratos, de glicogênio, no caso do seu organismo, e esse glicogênio puxa a água. Então, eliminando o glicogênio, a água vai embora. Então, é um efeito colateral muito conhecido no começo da dieta low carb cetogênica, ou no caso que você já começou fazendo jejum intermitente, que a pessoa vai muito ao banheiro, perde muita água e a imensa maioria desses 2 quilos que você perdeu, você pode apostar que é de água. Até porque nem aqui, nem na China, uma pessoa normal, com um nível de atividade física normal, ou um metabolismo considerado normal, vai conseguir gastar 2 quilos de gordura em 4 dias. Não vai conseguir, não dá, porque a gordura gera muita energia, então ela é queimada mais lentamente. E uma das consequências disso é que o emagrecimento tende a desacelerar depois que essa água é eliminada. E já que eu falei nisso, era justamente o ponto 2 que eu queria citar, que é esse ritmo de emagrecimento que você teve no começo vai cair. Já estou te avisando logo para você não entrar em desespero. E é uma coisa muito comum que eu vejo em pessoas que estão começando a dieta cetogênica, e na minha experiência acontece sempre na 3ª semana, alguns casos na 2ª, é que você tem aquela perda acelerada e depois você dá uma estancada, ou até ganha um pouquinho de peso. E isso é normal, é esperado. Tá? O que tem que ser observado é o longo prazo e funciona mais ou menos como uma montanha russa. Vai subir, vai descer, vai subir, vai estancar um pouquinho, vai descer. O que importa é que no longo prazo esteja sempre na descendente. Então, períodos de estancada assim, e aliás eu chamo de 3ª semana maldita, porque toda vez que eu estou acompanhando, quer dizer, toda vez não, mas diversas vezes que eu estou acompanhando algum cliente, a 3ª semana é quando rola uma estancada. E aí eu, já experiente com isso, já calejado, eu preparo a pessoa já no começo. Olha só, mais ou menos na 3ª semana vai rolar uma estancada, é só persistir que volta ao normal. E sempre volta ao normal, ou seja, a queda do peso, no caso. E Juju, uma informação que você não me deu aqui, mas que eu estou presumindo, até porque você tem consciência mais ou menos da besteira que você fez, por exemplo, que você citou aqui no ponto 3 que eu anotei, você comeu os ovos cozidos, beleza, se encaixam na low carb, mas aí você ingeriu 6 creme crackers. Ai.
Bom, não foi muita coisa, até porque 6 creme cracker tem lá essa quantidade de carboidrato, não é o tipo da coisa que você deva comer numa dieta low carb cetogênica, tal, aliás, não deve, mas podia ficar sem, né? E eu estou presumindo que você está na low carb justamente porque você citou isso e me fez entender que foi um erro. Então eu estou presumindo, aliás, até pela tua perda de peso no começo, eu estou presumindo que você está numa dieta low carb cetogênica. Então, Juju, creme cracker, se possível, retire da sua casa, pois quem não é visto não é lembrado. Aliás, uma dica que eu sempre dou aqui, você não deve ter determinados alimentos na sua casa, porque se você não vê-los, você não vai comê-los. Aí, prosseguindo, meia hora depois, ou seja, você não estava... Uma coisa que eu posso presumir aqui é que justamente por você ter feito essas jacadas, você começou a fazer jejum de 24 horas e low carb assim de uma hora para outra, creio eu. E não deu para suprimir ainda o seu mecanismo de fome e o seu vício nos carboidratos. Porque, bem ou mal, vamos ser sinceros aqui, todo mundo que tem alimentação normal tem algum grau de vício em carboidrato. E aí você faz a retirada do carboidrato e você sente a falta daquilo. Foi justamente o que aconteceu com você, o que levou você a jacar e meia hora depois você estava comendo de novo. Aliás, meia hora depois de comer 3 ovos, que são uma coisa extremamente saciante. Então, normalmente eu recomendo que a pessoa comece a fazer jejum intermitente depois de 1 ou 2 semanas de uma low carb certinha, tá? Justamente porque o organismo dela já vai estar mais adaptado, já vai ter uma supressão melhor dos mecanismos de fome e que causam uma sensação de fome, perdão, e você não vai ter já está com essa sua vontade de jacar um pouco mais controlada e você pode encarar o jejum com mais facilidade. Tem a questão da hipoglicemia também, que no caso você tem um risco menor de hipoglicemia, já que você já vai estar adaptada a um outro combustível que são os corpos cetônicos advindos da gordura corporal, no caso, ou da gordura da dieta, tá? Você vai estar adaptado a esse combustível e isso vai prevenir que você tenha sintomas de hipoglicemia, facilitando a sua tarefa. Tudo converge para o casamento perfeito que eu chamo entre dieta low carb cetogênica e jejum intermitente. Então vamos lá, Juju, mais um erro que você cometeu aqui, salgadinho de milho, eu não preciso nem comentar, né? Esse aqui eu vou passar direto, porque nós vamos agora ao grande erro aqui, e o grande erro não foi jacar ou coisa do tipo, o grande erro foi como você reagiu a essa sua jacada, que não foi lá grandes coisas, eu vejo jacadas muito piores aqui. E Juju, o seu grande erro foi ficar na neura que você fez besteira e perdeu tudo o que você conquistou. E você foi lá e se pesou, deu 800 gramas a mais. Meu Deus do céu. Quer saber como faz para dar 800 gramas a mais na balança? Bebe 1 litro de água e se pesa. Você vai engordar, entre aspas. Mas eu só bebi água com essa diferença. É aquilo que eu falei, o peso é a forma mais imprecisa de você monitorar o teu progresso. Tá? E assim, ficar se pesando de uma hora para outra, você tem altas imprecisões, o teu peso flutua de um dia para o outro. E aí uma coisa muito comum que acontece na vida de quem se pesa todo santo dia, e por isso eu vou ensinar daqui a pouquinho uma forma de você minimizar essas diferenças, é que você não tem como controlar certos aspectos do seu organismo no que tange principalmente retenção de água, retenção de fezes, essas coisas. A não ser que você tome diurético e Activia todo santo dia, mas aí é outra história. Você não tem como controlar isso, vai flutuar, especialmente mulher, então quando entra no período menstrual, a mulher vira uma esponja, vai reter água até dizer chega. Bebeu 2 copos d'água, isso vai afetar a tua pesagem, com certeza. Então eu vejo muita gente que quer se pesar todo dia, aliás eu já caí nessa besteira uma vez, e acha que o peso tem que descer o tempo todo. Isso não vai acontecer, o teu organismo varia a questão do metabolismo, de como ele consome energia, coisa do tipo. Pode entrar em modo de economia, consumir menos energia, tal. Tudo bem, no contexto low carb cetogênica não se aplica tanto, mas isso é a realidade de 99% das pessoas que se pesam todo santo dia. E aí você, talvez no começo a coisa flua bem, perdi 200 gramas, 300 gramas, aí num outro dia você reteve um pouquinho mais de água. E aí você começa a botar a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Meu peso está subindo, etc, etc, quando na verdade você não está fazendo nada de errado, porque você está olhando um curtíssimo prazo que há oscilações, quando você deveria estar olhando um longo prazo que mesmo com oscilações está descendo. Então a pessoa desbaratina e daí para ligar para o Disque Pizza e fazer besteira é um passo, ou então atacar a geladeira, ou então ir na despensa e comer creme cracker e salgadinho de milho. E aí a coisa complica. Então você já deve estar curioso, Juju, para saber qual é a questão da pesagem do dia, qual é a dica que eu posso dar a respeito.
Antes disso, vamos aprender como é que você tem que reagir a essas oscilações na balança. Tá? Então a analogia que eu faço, do jeito que você reagiu, imagina que você está andando numa trilha e aí você escorrega e cai fora da trilha, certo? O que você fez de se desesperar, mais ou menos, eu estou presumindo aqui, de ficar na neura e se desesperar, é mais ou menos se a pessoa que está andando na trilha, ela cai fora da trilha, ela senta do lado de fora da trilha e fica botando a mão na cabeça. Ai meu Deus, pisei fora da trilha. E agora, o que eu faço? Como vai ser minha vida daqui para frente? Qual é o sentido de eu estar aqui na Terra? Entendeu? Você começou a viajar absurdamente, quando a coisa lógica a fazer volta para a trilha e continua. É exatamente isso, e com emagrecimento é a mesma coisa. Não adianta se desesperar e ficar remoendo porque você fez uma besteira, porque você não tem força de vontade, porque você é um fracasso, etc. Olha só, você está levando uma besteirinha que você fez às últimas consequências. Quando seja muito mais produtivo, você parar e falar assim, pô, fiz besteira, beleza. Bom, prometo para mim mesmo que eu nunca mais vou fazer, vamos lá, vou comer uma saladinha com ovo, etc, etc. Voltou para o caminho e aí você simplesmente continua, entendeu? Você vai chegar um pouquinho depois do que chegaria se não tivesse saído da trilha, mas é a coisa lógica a ser feita, não entrar em desespero e voltar a fazer. E eu fico até surpreso com a quantidade de perguntas que eu recebo de pessoas que deram jacadas e agora estão me perguntando o que fazer. Volta para o caminho, volta a fazer o que estava fazendo antes, que estava dando resultado. E como diria, acho que é Jesus Cristo que falou isso, vá e não peques mais, não vá e não jaques mais, no caso. E pra gente encerrar aqui, vamos falar finalmente de como as pessoas que realmente querem se pesar todo dia podem fazer isso de uma forma mais precisa. E a forma mais precisa de fazer isso, no caso, se você realmente quer se pesar todo dia, é anotar o seu peso durante todo dia, lógico, durante uma semana, e no final dessa semana você tirar a média desse peso. Então, por exemplo, no dia 1 você anotou lá 80 quilos, chutando aqui. Dia 2, 79,5, dia 3, 79,8 e blá blá blá, assim até o dia 7. Então, ciclo de uma semana. Aliás, no final das contas, o ciclo de uma semana é o que eu recomendo fazer, mas eu prefiro pesar no dia 1 e pesar no dia 7 e comparar a medida. E aí você tendo essas 7 anotações, tá, do dia 1 ao dia 7, você soma tudo e divide por 7, você vai ter a média. Tá? E essa média vai te dar uma noção mais acurada do que você fez, você vai ter o peso médio daquela semana. E aí você continua sucessivamente. Agora, alerta, o teu peso vai oscilar e a vantagem, entre aspas, de você fazer essas anotações é que você vai ter a noção exata do quanto o teu peso oscila. E aí você vai comparar as médias, tá? Não faça a besteira de comparar os pesos diários. Compare as médias, então média da semana 1 compara com a média da semana 2, compara com a média da semana 3 e aí você vai ver se você está no caminho certo ou se pode tomar alguma outra medida para ajustar o teu progresso. Então, se você realmente quer se pesar todo dia, é melhor fazer dessa forma, você anota todo o seu peso todo santo dia. Sim, importante, de preferência, se pese sempre em jejum e no mesmo horário, tá? Eu recomendo que faça assim que acordar. Se pesa e vida que segue. E aí, depois de uma semana, você tem 7 pesos, você soma tudo, divide por 7, você vai ter a média e você vai comparar o seu progresso com as médias, repetindo aqui. Entendido então, pessoal? Tá dado o meu recado, eu quero agradecer a Juju pela dúvida. E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo, compartilha também. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, para eu passar essas orientações ao vivo e a cores para você, o e-mail vai aparecer aqui agora, consulta@comeceemagrecer.com.br. Manda um e-mail para mim que eu esclareço para você tudo o que você precisa saber, como funciona, valores, disponibilidade e por aí vai. Se você tem alguma dúvida que você quer que eu responda ou que eu faça um vídeo a respeito, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu procuro responder a todo mundo na medida do possível. O canal está crescendo, está ficando cada vez mais difícil, mas a gente se esforça. E eu vejo você no próximo vídeo.